Olá pessoal, tudo bem? Eu, professor Wilson Cândido Braga, terapeuta ocupacional, venho hoje conversar com vocês mais uma vez sobre educação inclusiva, respondendo a algumas inquietações que ainda são recorrentes nos espaços escolares. Então, utilizando o parecer 284 de 2015, a gente vai responder hoje algumas perguntas que ainda costumam acontecer quando se fala de educação inclusiva. Quantitativo de alunos por turma. Não há regra para isso. Não existe essa lei que diga que a partir da quantidade X de alunos com deficiência incluídos numa sala, você vai reduzir outros. Isso não existe. Não se pode diferenciar ou delimitar a quantidade de alunos por sala baseado na condição de deficiência do outro aluno. Então, isso era apenas uma orientação que se dava às escolas e não uma lei que amarre essa quantidade de alunos reduzida a partir da inclusão de alguém com deficiência. Em que situações o professor pode se utilizar de outros meios de avaliação que não a prova escrita? O professor, da porta da sala para dentro, tem toda a autonomia para adequar situações que ele achar que são necessárias enquanto adequação. Então, o professor tanto pode se utilizar da prova escrita, quando o aluno tiver condições de executar essa prova escrita, como pode se basear em relatórios de observação, da descrição de relatórios, trazendo informações de quando o aluno chegou até como o aluno se apresenta naquele dado momento. Lembrando sempre de que ele não deve comparar esse aluno com deficiência com outro aluno sem deficiência em nenhum momento. Aliás, não se compara nenhum aluno, quanto mais um aluno com deficiência com outro que não apresenta dificuldades similares a essa. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, ele pode adequar a sua forma de avaliar via relatório e transformar esse relatório em um conceito numérico, se assim for necessário, já que a escola em muitos momentos exige esse conceito numérico. Tá? Quais são as condutas legais em processo de adaptação para avaliação quando o professor se utilizar de outros meios que não o escrito? Mais uma vez repetindo, relatório que pode ser convertido em um conceito numérico. Todo aluno de inclusão deve ser automaticamente aprovado de série, independentemente de outras questões? Não é adequado a gente se referir a esse aluno como aluno de inclusão. O aluno com deficiência deve ser considerado um aluno como outro qualquer. A aprovação desse aluno com deficiência deve levar em conta tudo que se observa via avaliação tradicional, via relatório, mas sempre observando que não pode haver distorção de idade e série e que é importante privilegiar as relações, as interações desenvolvidas, e todas as situações de evolução desse aluno, mesmo que ele ainda não tenha atingido os marcos esperados para a série seguinte. Então, a promoção vai levar em conta esse aluno e o seu processo de desenvolvimento, sem comparativos em nenhum momento. É importante que se pense sempre no melhor para o aluno. Se a família preferir, por diversos fatores, que o aluno refaça a série, como a escola deve proceder? O aluno poderá repetir a série caso ele não tenha sido aprovado, caso não tenha participado de forma sistemática do processo de presença em sala de aula. Então, se ele for aprovado, a escola deverá, em comum acordo com a família, matricular o aluno na série seguinte. Se ele tem diversas dificuldades que ainda precisam ser trabalhadas, também é importante que a escola feche esse acordo com a família e ela pode reter o aluno por mais um ano. Ela não pode ficar com esse aluno por anos esperando que ele atinja os marcos para a série seguinte. Tá? Então, essa é uma decisão legal e pedagógica da escola, lembrando mais uma vez que o importante é que se pense sempre no melhor para o aluno. É ilegal a contratação de um cuidador escolar para acompanhar um aluno com deficiência no espaço escolar, por parte da família nesse caso? A lei trata disso de forma muito clara quando diz que a escola pública municipal, estadual e a escola privada devem ter mão de obra humana suficiente para dar assistência a todos os alunos, incluindo aí os alunos também com deficiência. Então, se a família faz a opção de contratar, ok, sem problemas, mas é obrigação da escola ter esse profissional. Lembrando que nem todo aluno com deficiência irá precisar de um cuidador. Só precisa de um cuidador alunos com dificuldades
na alimentação, na locomoção, na higienização ou em comportamentos que requeiram aí manejos e estratégias para melhor conduzi-lo em sala de aula e em seu processo de aprendizagem. Quando uma criança, por questões específicas, comprometer o desenvolvimento da turma como um todo, como a escola deve proceder? Olha, em uma sala de aula sempre existirá alguém ou algum aluno que irá, de alguma forma, tumultuar o processo. Não vamos achar que só as pessoas com deficiência podem provocar algum desconforto nesse espaço. Mas se o aluno, por algum motivo, provocar esse desconforto, a escola tem que criar estratégias de manejo para que esse aluno saia um pouquinho da sala, depois volte melhor organizado e assim o processo se conduza de forma natural. Mas não existe uma situação onde a gente possa dizer que a escola vai tomar uma providência X por conta desse aluno com deficiência. Lembrando que é importante a parceria com a família, porque não é só a inclusão que faz com que o aluno cresça enquanto desenvolvimento, mas as estratégias que são adotadas no contraturno, seja na sala de recurso multifuncional, seja nos espaços clínicos de atendimento. Então é importante que a família tenha essa consciência, que para a melhor condução no processo de inclusão faz necessário outros serviços de suporte fora do espaço escolar. Quem são os alunos considerados alunos da educação especial, o público-alvo desse serviço? Pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, múltipla, autismo e alta habilidade, superdotação. Um ponto importante, caso a família resista em apresentar o laudo médico na escola, como a escola deve proceder? A escola não pode condicionar a matrícula do aluno a um laudo médico. A escola não pode exigir que a família apresente um laudo médico. A família tem a opção de dizer ou não se essa criança tem algum diagnóstico ou alguma situação afim. Tá? É importante que a escola fique atenta às dificuldades do aluno e assim busque ferramentas que melhor o auxiliem. É lógico que a gente sensibiliza que todas as famílias informem a escola, sejam claras nas informações acerca do aluno, para assim esse laudo venha a servir como uma ferramenta de informação e o professor conheça melhor as dificuldades desse aluno e as suas capacidades e assim crie ferramentas que o auxiliem. Mas não se pode obrigar ou condicionar a matrícula a partir da apresentação desse laudo médico. O laudo médico é um documento clínico e não escolar. Sei que todos os atendimentos realizados para a família devem ser registrados para efeito de acompanhamento, mas deve ser preferencialmente ou exclusivamente em ata, ou pode ser realizado em ficha construída pela própria escola. A forma de registro desses acompanhamentos, as orientações familiares, as ocorrências no espaço escolar, fica a critério da própria escola. O importante é que a escola tenha registros das situações que acontecem e, acima de tudo, ciência por parte da família daquilo que aconteceu e com a assinatura do responsável para que ali fique registrado quais foram as providências tomadas, quais foram os encaminhamentos realizados para a melhor resolução dessa situação. Quais são as leis específicas que envolvem a inclusão? São muitas. Lei Constituição Federal, de 1988, LDB 9394/96, Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Lei 10.709 de 2003, que trata do transporte escolar, 12764 de 2012, que trata dos direitos do autista, 7611 de 2011, que é o decreto que legitima o AEE, Nota Técnica 24 de 2013, que trata sobre o cuidador, a importância dele, Lei 13146 de 2015, que é a lei voltada aos direitos da pessoa com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bom, como a escola deve proceder se receber um aluno com deficiência física que faça uso de cadeiras de roda? Ela deve se adequar a esse aluno. Tá? A escola deve criar condições de acesso, permanência e possibilidade de sucesso. Lembrando sempre que não é a pessoa com deficiência que vai se adequar ao espaço escolar, mas é o contrário. O espaço escolar deve se adequar às condições que essa pessoa com deficiência traz e assim buscar oferecer melhores condições de adaptabilidade e de sucesso a ela. Ficam aqui algumas dicas e respostas a indagações recorrentes. Eu espero ter contribuído com vocês com esse vídeo. Em breve teremos outros. Abraços e a gente fica por aqui.